e eu estou terminando a faculdade de História, por isso tem algumas semanas que eu estou vindo aqui observar a aula de vocês, e hoje eu vou dar uma aula especial para vocês. Consegui o data show da escola, lógico. Então, hoje a gente vai falar sobre Anne Frank. Alguém aqui sabe quem foi Anne Frank? Já ouviu falar desse nome? Alguma coisa a respeito? Ninguém já ouviu falar sobre Anne Frank? Pode passar. Anne Frank foi uma menina judia que nasceu na época da Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial existia o nazismo, a ascensão do nazismo. Você pode ver? O nazismo foi uma ideologia que surgiu na Alemanha na década de 1920 e que se manifestou por meio do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Ficou marcado por defender o nacionalismo extremado, com posturas abertamente antissemitas contra a democracia, militaristas, entre outras. Então, o nazismo ele surgiu na Alemanha e ele pregava o antissemitismo. O que é o antissemitismo? É a aversão e ódio contra os judeus, contra os descendentes de Sem. Então, o nazismo pregava que os judeus eram inferiores à raça dos alemães, que seria a raça ariana. No caso, a raça ariana é aquelas pessoas de pele clara, cabelo loiro e olhos azuis. Pode continuar. O líder do partido foi austríaco Adolf Hitler, conhecido por sua grande capacidade retórica. Hitler assumiu o poder da Alemanha em 1933. Ao ser nomeado chanceler, ele implantou uma ditadura totalitária que perseguiu opositores e preparou o país para a guerra. Então, Adolf Hitler, quem fundou a ideologia do nazismo, e aqui a gente está no contexto da Segunda Guerra Mundial, só que teve a Primeira Guerra. E na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha saiu muito prejudicada. Além de perder a guerra, teve que pagar vários tributos para os países que venceram. Então, os alemães eles tinham bastante ressentimento por eles terem perdido a guerra. E eles tinham perdido a guerra e tinham muito ressentimento por causa disso. Eles ficaram muito tristes, assim, porque eles tinham perdido a guerra. O país também, em 1929, o mundo inteiro passou por uma crise econômica. Foi a queda da Bolsa de Valores de Nova York, que prejudicou mais ainda a situação da Alemanha. E nesse cenário de muita crise, as pessoas estavam passando fome, não tinha dinheiro para nada, muito desemprego, surgiu esse ser aqui, chamado Adolf Hitler, que tinha uma ideologia que ele falava abertamente que os judeus eram culpados por tudo aquilo que tinha acontecido pela Alemanha. O que era uma mentira, porque os judeus só tinha 1% da população alemã que era judia. Então ele pregava que os judeus eram inferiores e que eles deviam ser exterminados, que deviam ser segregados. E muita gente acreditou nisso. Muitos dizem que eles acreditou porque, como o país estava passando por uma grande crise econômica, surgiu uma pessoa dizendo que ia resolver os problemas da Alemanha, que ia surgir empregos, e por isso ele venceu as eleições e se tornou chanceler da Alemanha. Agora a gente chegou na nossa personagem, a Anne Frank. A vida de Anne Frank. Você, rapaz, que está do lado. Alguém se oferece para ler? Chamando alguém aqui na você. Como é que é esse nome direito? Anéis. Anéis mais, falante, nasceu em Frankfurt, na Alemanha, no dia 12 de junho de 1929. Filhas dos judeus Otto, Frank e Edith Hollander. Frank, em 1993, toda a família fugiu para a Holanda. Em virtude das leis antissemitas de Hitler, Otto se tornou dono de uma empresa que fabricava produtos para fazer geleias
Anne nasceu no dia 12 de junho de 1929. E com a chegada do nazismo de Hitler no poder, Otto temeu pela vida da sua família, porque Hitler falava claramente que os judeus não eram bem-vindos na Alemanha. Foi por isso que em 1933 ele resolveu fugir para a Holanda e se instalou em Amsterdã. Com isso ele abriu a empresa, fabricava a quentinha, fazia geleia. Era um produto que era feito com geleia. E ela tinha uma irmã mais velha, chamada Margot, era 3 anos mais velha. Ela nasceu em 1926. Aqui é a família Frem, Otto, a Edith, a Margot, que era a filha mais nova do casal, e a Margot. Quer dizer, a Anne era a filha mais nova e tinha a mais velha, que era a Margot. Ali na outra foto está Otto com as 2 filhas, quando elas eram ainda bem crianças. Alguém? Onde fica ali? Em maio de 1940, a Holanda foi dividida pelos nazistas, épocas que começaram as restrições contra os judeus com os decretos Antissemitas. deviam usar uma estrela amarela de identificação e eram submetidos a diversas proibições, como andar nos bondes, frequentar teatros, cinemas ou qualquer outra forma de diversão. Então, Hitler, ele tinha a ambição de possuir toda a Europa. Com isso, ele invadiu a Holanda em 1940. Até 1940, a família da Anne vivia relativamente tranquilo, não tinha medo dos nazistas, porque ainda eles não tinham invadido a Holanda. Eles viviam bem, a Anne e a Margot estudavam em escolas normais, só que em 1940 a Holanda foi invadida e com isso Hitler, os nazistas, colocaram várias restrições para os judeus. Eles não podiam ir ao parque, não podiam andar de bicicleta, nem de ônibus, nem de metrô e de nenhum transporte público. Eles também não podiam andar de carro, de nenhum tipo de veículo, tinha que andar a pé mesmo. Não tinha como se locomover de outra forma. Também não podia ir em lagos, porque segundo eles parece que ia contaminar a água. Enfim, uma tremendamente loucura, né? Porque o nazismo ele é uma loucura, né? Porque prega que uma raça, que é a raça ariana, é superior às demais, que é completamente mentira isso. E com isso, a situação dos judeus foi ficando cada vez mais difícil. Houve também os judeus que eram funcionários públicos foram demitidos, não podiam mais ter cargo público e todos os judeus tinham que usar essa estrela amarela aqui, igual aqui na foto, eles tinham que ter essa estrela pregada na roupa. Essa estrela significava Júdio, que quer dizer judeu. Ou seja, todas as pessoas que eram judias eram obrigadas a usar essa estrela e também todas fizeram um cadastro se identificando como judeus. O que era mais um plano dos alemães para extinguir a raça judia. Alguém quer ler? Pode ir. No dia 12 de junho de 1942, em seu aniversário de 13 anos, Anne ganhou um presente de seu pai. Um diário onde começou a escrever sobre seu cotidiano. Em 9 de junho de 1942, depois de Morgan receber uma convocação para se apresentar no campo de trabalho, toda a família de Frank se mudou para um esconderijo localizado na rua Segredos, número 266, uma edícula que Anne chamava de anexo secreto. Isso. Então, no aniversário de 13 anos da Anne, no dia 12 de junho de 1942, ela ganhou um diário do seu pai, e esse diário se tornou mundialmente conhecido. E no dia 9 de julho, eles fugiram para o esconderijo, que ficou conhecido também. Esse esconderijo já estava sendo organizado fazia vários meses. Só que a irmã de Margot recebeu uma convocação para trabalhar no campo de trabalho. Mas assim, na verdade, eles falavam que era campo de trabalho. Mas na verdade era campo de concentração,
onde os judeus eles eram mortos nas câmaras de gás, e muitas vezes quando eles não iam nas câmaras de gás, como lá era um lugar que não tinha higiene nenhuma, eles acabavam contraindo doenças e acabavam morrendo. Então foi por isso que Otto e a família se escondeu nesse prédio aqui. Esse prédio era a empresa do Otto, onde fabricava geleia. Só que tinha uma edícula secreta. Aqui vocês podem ver que isso aqui é o prédio. Nessa parte que está em branco aqui, era onde funcionava a empresa. E nessa parte aqui, era onde era a edícula. Realmente era bem escondido mesmo. Aqui ficava uma estante que eles colocou para tampar a porta que dava entrada ao esconderijo. Anne, no seu diário, chamava esse esconderijo de anexo secreto. Além da família Frank, os 4 da família Frank, havia mais 4 pessoas que moravam no anexo secreto. Alguém quer ver o nome delas? O que, professora? Aqui, ó. Além dos Franks, Havia mais 4 moradores no anexo secreto. Sua esposa Auguste vem Pels e seu filho Peter Van Pels. E um dentista, um dentista e um dentista amigo da família. Fingertip Fairfield. Caralho! Conhecido pelo sobrenome. tipo um apelido, né? Uma coisa do seu Tony, mas a mesma coisa que apelido. Então, além dos Frank, existiam mais 4 pessoas que moravam nesse anexo secreto: Herman, Peter e Auguste. Essa família aqui, a família dos Van Pels, eles se mudaram para o anexo secreto uma semana depois que os Frank já estavam instalados. Esse dentista aqui, o Frederick Prefer, que era no diário, a Anne chama ele de Albert Dussel, que era o apelido dele. Ele foi só em novembro de 1942. Eles achavam que tinha espaço para mais de uma pessoa, lembrando que eram 7 pessoas até então, daí foi mais uma, ficou sendo 8. Enfim, eram 8 pessoas. Eu não sei se alguém aqui já leu o diário de Anne Frank. Ali na biblioteca tem um exemplar dele. E eu comprei pela internet e eu li. E nesse diário, primeiramente ela se apresenta, fala a história dela, da família dela, como é que ela foi chegar até ali. E no diário, tipo que ela escreve para uma amiga imaginária chamada Kitty. E lá ela conta como é que era a vida no anexo secreto. Ela conta como é que era difícil viver com 8 pessoas na mesma casa, como era tenso porque eles tinham muito medo de serem pegos, porque eles estavam escondidos para não serem presos. Então eles tinham muito medo que alguém denunciasse eles e eles fossem presos e acabavam no campo de concentração. Também havia muito racionamento de comida, porque a Alemanha estava em guerra, então estava muito difícil as pessoas conseguirem comida, e a convivência deles também não era nada fácil. Havia vários atritos entre eles, entre os Franks, era uma situação bem difícil mesmo. Porém, os protetores era quem ajudava esses 8 escondidos a terem comida e a terem demais suprimentos. Alguém que deseja ler? Na montagem do esconderijo, Otto Frank contou para ajudar dos 4 funcionários que o mais confiava: Victor Müller, Jonas Kreman, Ney Dias e Baby Bosco. Isso. Na montagem do esconderijo, Otto contou com a ajuda de 4 pessoas. Esse homem aqui é Victor, Jones, a Mip e a Ben. Os 2 primeiros homens eles eram sócios do Otto. Com a chegada do nazismo, Otto teve que passar a empresa para o nome deles, porque os nazistas estavam confiscando todos os bens dos judeus. Então eles estavam tomando tudo. Para isso não acontecer, ele foi e passou a empresa para o nome
nomes dos dois sócios e amigos. Essas duas aqui eram as secretárias do óleo. Elas também ajudaram muito a eles a sobreviver. Eles levavam comida, no diário ela falava que eles levavam comida, que eles iam lá conversar com eles. Também que eles pegavam livros, porque no anexo secreto, lembrando que era escondido numa empresa. Então tinha muitos funcionários que trabalhavam lá que não sabiam que eles estavam lá. Por isso eles tinham que ficar com muito silêncio, eles não podiam fazer barulho, tinha que ficar silêncio durante o dia, só poderiam usar o banheiro, abrir a torneira quando todo mundo fosse embora. Então eles tinham que ficar extremamente em silêncio. Por isso, essas duas moças sempre estavam pegando livros da biblioteca pública, levando para eles poderem ler, para poder estudar e ter alguma distração, né? Porque era uma situação muito difícil, eles estavam presos, eles estavam escondidos para sobreviver, porque eles sabiam que se eles fossem pegos, que eles seriam mortos. E essas 4 pessoas. Voltar, quer que eu volto? Pode voltar? Isso. Essas 4 pessoas aqui, elas se arriscaram muito em ajudando os judeus. Lembrando que eles não eram judeus, só os que estavam escondidos. Eles se arriscaram muito, porque nesse tempo, quem ajudasse um judeu, na maioria das vezes tinha o mesmo destino dos judeus, porque eles falavam que eles estavam traindo a pátria. Prisão e morte. Alguém quer ler? Se não, Na manhã de 4 de agosto de 1944, o escudeiro foi invadido pelo Gestapo e 8 pessoas foram levadas para uma prisão em Amsterdã e depois foram transferidas para o Westerbork, um campo de triagem. Em 3 de setembro foram Auschwitz, na Polônia. Edith morreu de 6 de setembro de fome e exaustão. Anne e Morgoth foram para Bergen, Belsense, onde o epidemia de tifo assolou o local. As irmãs faleceram em março de 1945. Nossa Senhora, coitadas. muito triste a história deles. Então eles acabaram sendo denunciados. Até hoje ninguém sabe quem que denunciou os escondidos. Ninguém sabe quem foi, é desconhecido na história. Quem que foi Isso não é baseado em fatos reais, né? Isso é real, aconteceu mesmo. Quem foi o ser que denunciou eles? Alguém? Porque naquele tempo quem Não pode ser a denunciasse Não, o Pedro estava preso também. estava preso também. Então, eles acabaram sendo denunciados no dia 4 de agosto de 1944. Passados 2 anos que eles estavam no esconderijo, eles foram denunciados, não se sabe por quem. Provavelmente deve ter sido algum funcionário que desconfiou e denunciou. Porque naquele tempo, quem denunciasse um judeu acabava ganhando uma recompensa em dinheiro por isso. Então, as outras pessoas foram presas, foram para um campo de triagem, de Westerbork. Esse campo de triagem, as pessoas ficavam lá poucos dias. Ficavam alguns dias e eram levadas para outros campos de concentração. Em 3 de setembro foram para Auschwitz. Esse campo de Auschwitz ele é muito famoso. Na época depois que surgiu os horrores da Segunda Guerra Mundial, ele ficou muito famoso porque era lá que existiam as câmaras de gás. Nessas câmaras de gás, os judeus eram postos lá dentro. Eles não falavam, os nazistas não falavam que eles iam morrer na câmara de gás. Os nazistas eram tão covardes que eles falavam que era para todo mundo tirar a roupa, que eles iam apenas tomar banho. Nisso todo mundo tirava a roupa, achava que ia tomar banho e acabava morrendo na câmara de gás asfixiado. Então isso aqui, o nazismo foi realmente um massacre. Muitos judeus foram mortos, não apenas judeus, homossexuais foram mortos no Holocausto, pessoas que eram comunistas também foram mortos, as testemunhas de Jeová, essas
pessoas de determinada religião que passam de casa em casa pregando uma religião deles, também foram mortos. Pode falar. Cleito também foi morto, também, tá certo? Foi. Sério? Cleito? Sim, por causa que eles pregavam que a raça ariana, que é aquela loira, que era superior. Então eles mataram os negros, os judeus foram muito massacrados. Como é que ele descobriu que era judeu assim? Só era meter a faca? Foi assim, era um plano de Hitler. O que ele falou? Pensou, eu vou falar para todo mundo se identificar como judeu, e aqueles que se identificavam, colocavam o endereço lá, e foi que, com o passar do tempo, a Gestapo, que era a polícia da SS, dos nazistas, acabava indo na casa da pessoa, falava que ela ia para um campo de trabalho, que era mentira, porque na verdade era um campo de concentração, e eles iam acabar ou morrendo na câmara de gás, ou ia ficar lá jogada nua. Por isso que tem um filme sobre isso, não tem? Tem. Existem vários judeu, filmes. Acho que eu não estou fechando a listagem. Isso. O Menino do Pijama Listrado. Isso aí mesmo. O Menino do Pijama Listrado. É um filme muito interessante que fala sobre a Segunda Guerra Mundial. E no final, o menininho lá, que era filho do general alemão, acaba morrendo na câmara de gás. Isso mostra como os judeus foram massacrados durante a Segunda Guerra Mundial. Eles foram mortos, primeiramente foram arrancados das suas casas, foram levados para campos de concentração. Muitos morreram na câmara de gás. Outros, como a situação dos campos de concentração era realmente deplorável. Era uma situação muito difícil, eles ganhavam muita pouca comida, muita pouca água, e os alemães eles realmente queriam que os judeus morressem. Por isso que eles não davam água, não davam comida. Nos relatos em livros que a gente vê sobre a Segunda Guerra Mundial, fala que os sobreviventes que sobreviveram ao Holocausto dizem que realmente era uma situação horrorosa. As pessoas acabavam morrendo, eles nem sequer tinham trabalho de tirar o corpo da pessoa, deixavam por lá mesmo, uma situação horrível. As pessoas sofreram muito, e muitas, as que não morreram na câmara de gás, acabaram morrendo porque pegou doenças, que era um lugar que não tinha nenhum tipo de higiene. Eles não podiam tomar banho, não tinha banheiro, as pessoas acabavam fazendo as necessidades por lá mesmo, era um lugar muito sujo, tinha muita doença, e com a falta de higiene, o que acontece? Multiplica as bactérias, e as pessoas já estavam frágeis porque não se alimentavam, uma alimentação muito ruim, e o corpo ficava fraco, eles acabavam morrendo ou por alguma doença, ou simplesmente por exaustão. Muitos tinham danos psicológicos, as pessoas que sobreviveram ao Holocausto, muitos tiveram danos físicos, danos psicológicos, porque é um trauma muito grande que eles passaram. Enfim, todo mundo que passou pelo campo de concentração não é mais a mesma pessoa do que era antes. Isso aconteceu em 1945. Nós estamos em 2023. Então não tem nem 100 anos que isso aconteceu. É uma história muito recente e que até hoje causa muito horror nas pessoas. Muitos até não acreditam que isso realmente aconteceu. Mas sim aconteceu e muitas pessoas morreram. E aqui em 6 de setembro, a mãe da Anne acabou morrendo de fome e exaustão. Anne e Margot foram para Bergen-Belsen. Esse campo de concentração ele não tinha uma câmara de gás. Lá as pessoas não eram mortas na câmara de gás. Só que a situação lá era tão horrorosa, tão difícil, que as pessoas acabavam contraindo muitas doenças e acabavam morrendo. Tem uma amiga da Anne que ela sobreviveu ao Holocausto e ela escreveu um livro chamado Eu Sobrevivi ao Holocausto. Lá ela conta os horrores que ela passou nesse campo aqui, ó, Bergen-Belsen. Lá as pessoas não ganhavam comida, não tinha banheiro, nada, as pessoas faziam as necessidades por onde dava mesmo. Eles eram tratados igual animais. Pior do que animal, né? Pior do que um cachorro eles eram tratados. E acabaram contraindo muitas doenças, acabou tendo a epidemia do tifo. Esse tifo aqui era transmitido por piolhos. Como lá não tinha higiene, era muito pior que as pessoas tinham. As pessoas que sobreviveram ao Holocausto e conviveram os últimos dias com Anne e com Margot falavam que elas estavam cheias de piolhos. Do cabelo e tudo, tinha só piolho, as roupas delas estavam tudo cheias de piolho. Então elas morreram muito magras, desidratadas e cheias de piolhos, morreram numa situação muito triste. Essas irmãs morreram. Primeiro foi a Margot que faleceu e alguns dias depois ela não faleceu.
elas sofreram muito antes de morrer, passaram por muitas privações e acabaram não resistindo e falecendo no campo de concentração. Aqui é antes de tudo acontecer e ali quando elas eram crianças. Elas acabaram morrendo de tifo. Tifo é uma doença transmitida pelo piolho e que causa muita dor de cabeça, náusea e dor no corpo. E se a pessoa não receber tratamento médico, como foi o caso delas, acaba morrendo porque a febre é muito alta e acaba dando convulsão na pessoa e ela morre. Destino dos demais moradores da Edita. Alguém quer ler? Eu vou dar já li demais. Hermann von Fels foi morto na Câmara de Gás em outubro de 1944. Friedrich Pfeffer morre em Nürnberg em 20 de dezembro de 1944. August von Fels morre em abril de 1945. Peter von Fels morre no campo de concentração de Mauthausen em 5 de maio de 1945. Dos 8 moradores de anexo secreto, apenas Otto Frank sobreviveu ao Holocausto. Então, os demais moradores da Edita também acabaram morrendo. Hermann von Fels morreu em Auschwitz, na Câmara de Gás. A história conta que ele acabou machucando o dedo, ele não estava conseguindo mais para atrapalhar, e ele acabou sendo executado na Câmara de Gás. Fritz Pfeffer, o dentista, que no diário Alan chama ele de Lúcio, morreu em 20 de dezembro de 1944, também com uma doença desconhecida. Aqui fala as datas, mais ou menos, que eles faleceram, mas como eles morriam, os corpos eram descartados como se não fosse nada, então é muito difícil a gente saber que dia realmente que eles faleceram. É mais ou menos a data que possa ser, mas não é precisamente esse o dia que eles faleceram. Porque quando as pessoas morriam nesses campos de concentração, eles eram jogados como indigentes, eles não tinham termo digno, eram jogados como se fossem animais. August von Fels morre em abril de 1945. Peter von Fels, filho do casal, também faleceu. Então, dos 8 moradores do anexo secreto, apenas Otto, o pai da Anne, sobreviveu. Ele perdeu a esposa e as 2 filhas no Holocausto. Muito triste, ele passou por vários traumas. O Otto, ele foi resgatado em Auschwitz, quando os russos e soviéticos invadiram o campo e resgataram as pessoas. Quando os soviéticos chegaram no campo de concentração, eles ficaram horrorizados. Por mais que eles estavam acostumados com a guerra, acostumados a horrores, a coisas muito feias, eles realmente ficaram horrorizados, porque é uma situação realmente desumana que os judeus estavam passando. Eles estavam extremamente fracos, com muitas doenças, e muitos até tinham perdido até a noção dos dias, da consciência. Estavam praticamente como zumbi ambulantes, tá? A situação era muito crítica. O diário de Anne. Alguém quer ler? Pode ler. Anne relatou em seu diário os conflitos de uma adolescente e a tensão de ser viver escondido, vivendo com a comida abandonada, a ajuda recebida dos amigos, o sofrimento da guerra, os bombardeios de aterrorizar a família e a possibilidade de serem descobertos e mortos. Seu diário foi encontrado por Miep, Gins e Pepe Paul, as 2 secretárias que trabalhavam no prédio, e entregue a Otto, que em 1947 publicou o Diário de Anne Frank, um dos mais comoventes livros desse tempo de terror e perseguição. O local do esconderijo se tornou um museu, a casa de Anne Frank. Sempre devemos lembrar dos horrores do Holocausto, para que nunca mais se repita esse tipo de monstruosidade. Então, o diário da Anne, quando eles foram presos, como
eles foram denunciados, eles foram presos e as duas secretárias do Otto, a Mipe e a Pepe, pegaram esse diário e guardaram, porque elas esperavam que a Anne voltasse. Elas guardaram para entregar para a Anne quando ela voltasse. Infelizmente, a Anne não voltou, ela acabou morrendo no campo de concentração de uma maneira realmente desumana e ela era só praticamente uma criança. Quando ela morreu, ela tinha 15 anos. Então, assim, elas sofreram muito e ninguém merecia ter passado por aqui. Elas morreram numa situação muito, muito triste. Uma situação que ninguém merece morrer. Isso. Depois, as duas secretárias guardaram e depois, quando o Otto voltou, elas entregou para ele. Ele então leu o diário, demorou vários dias para ele ler, porque como ele estava lendo, ele estava revivendo tudo que ele tinha passado no anexo secreto. Ele tinha perdido a esposa e as duas filhas. Esse homem aqui, o Otto, ele era um homem de muita força e de vontade, porque ele perdeu a esposa e as duas filhas. Toda a família dele foi dizimada no Holocausto, mas mesmo assim, ele pegou o diário. Em 1947, ele publicou o diário. Publicou e logo de partida, muitas pessoas leram o diário, se comoveram pela história da Anne, principalmente porque ela era só uma adolescente e tinha morrido durante o Holocausto. E foi um sucesso, como é até hoje. Muitas pessoas até hoje leram o diário de Anne. Eu li o diário e posso dizer que realmente é muito emocionante as palavras daquela adolescente. Ela era como a maioria de vocês, ela tinha sonhos, ela sonhava em ser escritora. E uma das amigas da Anne que encontrou ela antes dela morrer no campo de concentração, ela disse que ela tinha muita vontade que o diário dela fosse publicado e que ela fosse uma escritora reconhecida mundialmente. E acabou acontecendo, mas infelizmente ela não pôde ver a publicação do seu diário nem toda a fama que ele se tornou. O local do esconderijo, o local da empresa edícola secreta, se tornou um museu chamado a Casa de Anne Frank. E esse museu existe até hoje e está do mesmo jeito que a família Frank deixou. Virou um museu, as pessoas vão lá e visitam esse lugar, ver onde era o quarto da Anne, como eles viviam a casa, tudinho estão no museu. Sempre devemos lembrar dos horrores do Holocausto, para que nunca mais se repita. Eu coloquei essa frase aqui porque é uma frase muito forte e que sempre a gente deve lembrar o que aconteceu durante o Holocausto, para que isso nunca mais se repita. Porque o Holocausto foi realmente um massacre contra judeus, homossexuais, ciganos, testemunhos de Jeová, as minorias. Então, as minorias foram massacradas. Os negros também foram massacrados. Então, por esse motivo que a gente deve lembrar do que foi o Holocausto. Foi a morte de milhares e milhares de judeus e outras minorias. Aqui é o Otto, ele já estava bem idoso, ele estava na faixa de uns 70 anos e ele estava recebendo um prêmio pela divulgação do diário de Anne Frank. Aqui é ele recebendo o prêmio e ao fundo a foto da sua filha. Isso se passou anos da publicação do diário. Aqui é o local onde até hoje é o museu, a Casa de Anne Frank. Aqui é no local onde tem essas fotos da Anne e aqui era o quarto onde a Anne dormia. Ela tinha várias figuras de artistas famosos coladas na parede e é exatamente assim que era no tempo que a Anne estava lá. Em memória de Anne Frank e os outros 6 milhões de judeus que morreram no Holocausto. Essas fotos aqui foram tiradas logo após que os campos foram resgatados. Aqui são homens, como vocês podem ver, eles estavam muito magros, muito debilitados, muitos estavam com doenças, porque o local tinha muita doença. E aqui é uma pilha de corpos, isso aqui são corpos humanos. Era nesse estado aqui que os judeus eram deixados após que eles morriam. Eles eram amontoados como se eles não fossem nada, como se fosse pior do que um animal. É muito triste essa imagem aqui que eu coloquei para vocês terem uma dimensão do que foi o Holocausto. Muitas pessoas até hoje acabam dizendo que o Holocausto não aconteceu, que não foi
mas realmente foi tudo aquilo. Os judeus, os que não foram mortos na câmara de gás, acabaram morrendo no campo de concentração devido a doenças. Os que sobreviveram, muitos ficaram com sequelas físicas, psicológicas, alguns sobreviveram, a família acabou perdendo toda a família, no caso foi o caso do Otto. Enfim, o nazismo destruiu muitas vidas, destruiu famílias e só deu coisas ruins para a humanidade. Isso aqui é uma pilha de corpos que foi encontrada quando os campos foram invadidos. Obrigada a todos pela atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham entendido o que foi o Holocausto, a história da Anne Frank. Se vocês quiserem ler o diário da Anne Frank, ali na biblioteca onde eu trabalho, tem um exemplar do diário e eu recomendo que vocês leiam, que vocês pesquisem mais sobre o Holocausto, porque é uma história muito recente da humanidade. O Holocausto aconteceu entre 1940 e 1945. E isso não tem nem 100 anos que aconteceu, é muito recente. E sempre é bom pesquisar sobre o que foi o Holocausto. Existem vários filmes, para quem não gosta de ler muito, existem vários filmes que falam sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o Holocausto. O Menino do Pijama Listrado é um ótimo filme para a gente poder ver, é bem emocionante. E eu recomendo que vocês assistam filmes sobre o Holocausto, que vocês fiquem informados sobre essa fase tão obscura, né? Porque realmente foi um horror que aconteceu, lamentável, muito triste mesmo. Saber que 6 milhões de judeus foram mortos simplesmente por serem judeus. Eles não tinham feito nada de errado, eles apenas eram judeus. E é isso, muito obrigada.